E para entender melhor os sintomas da ansiedade e suas consequências, o Mensagem de Esperança conversa agora com o psicólogo Wagner Moscoso. A paz do Senhor Wagner, seja bem-vindo ao Mensagem de Esperança. Pai do Senhor, bom dia a todos. Amém. Bom dia, Wagner. A ansiedade tem sido um fator recorrente em nosso dia a dia, né? Todos nós, em algum momento da vida, se deparou com alguma situação em que a ansiedade bateu forte. E daí eu te pergunto, né? Quais os sintomas mais comuns em uma pessoa ansiosa? De antemão, né, eu gostaria de trazer também um posicionamento sobre a questão da ansiedade. Temos que entender que a ansiedade, por si só, ela não é algo em todo momento ruim. Né? Até certo ponto, a ansiedade ela faz o ser humano ficar mais proativo, né? Superar obstáculos. Até certo ponto, ele é benéfico. Né? A partir do momento em que a ansiedade começa a atrapalhar a vida da pessoa, a sua rotina, entre outras coisas, é que nós devemos dar uma atenção especial e ver se aquilo realmente está sendo patológico na nossa vida. Daí nós, né, temos alguns sintomas que são divididos entre sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas físicos, normalmente, né, são enjoo, vômito, tontura ou sensação de desmaio, né, falta de ar ou respiração ofegante, dor de barriga, roer unhas, tensão muscular, né, muitas vezes as pessoas ficam com aquela sensação tensa a todo momento, né, e isso aí seriam o que nós chamamos de sintomas físicos. Já os sintomas psicológicos, a questão de você estar movimentando muito as mãos e as pernas, né, os tremores nas pernas, como muitas pessoas até brincam, né, a síndrome das pernas inquietas, né, o nervosismo, a dificuldade de concentração, preocupação, medo constante e muitas vezes o que a gente chama de descontrole sobre os próprios pensamentos. Isso aí é que vai acarretar, de certa forma, né, os sintomas maiores da ansiedade. E também para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, né, não é porque eu falei aqui os sintomas e você tem alguns deles que você tem ansiedade de forma patológica. Procure, né, um profissional, um psicólogo ou então um médico, né, um psiquiatra, em que ele vai dar o diagnóstico mais preciso, ok? Há casos em que é necessário a prescrição de medicamentos, mas para além desses medicamentos, né, o que o profissional, no caso o psicólogo, ele pode estar indicando para aquela pessoa mudanças de hábitos, da alimentação, há algo também para além dos medicamentos que o senhor poderia estar mencionando também aqui para a gente? Isso. Bem, as atividades físicas, né, elas são muito recomendadas. A pessoa que tem uma atividade física, né, em seu rotina. Agora, são atividades físicas não aquelas uma vez, duas vezes na semana. É ter uma rotina de atividade física. Né? Isso é muito saudável. Na questão da alimentação, né, ter cuidado, né, com os alimentos mais energéticos. Entre eles, eu coloco o café. Né? Além do café, tem, né, o álcool e outras drogas. Vou enfatizar aqui o café porque foi até um caso de uma paciente que ela tinha crises de ansiedade, né, e em consultório nós estávamos procurando avaliar, né, quais seriam as consequências. E um certo dia ela começou a dizer: Wagner, eu estou muito ansiosa porque eu não consegui ainda tomar o meu café, eu estou sentindo aqueles sintomas. Eu fiz: vem cá, você toma café com que frequência? Ela disse: todo dia. Aí, sim, mas como? Ela: bem, de manhã cedo eu tomo um copo de café. Eu: calma, um copo ou uma xícara? Ela: não, um copo. Eu: tudo bem. Na metade da manhã, no lanche da manhã, eu tomo outro copo de café com alguma coisa. Após o almoço, eu tomo outro copo, né? No lanche da tarde, eu tomo outro copo. E após o jantar, né? E aí eu disse: vamos fazer o seguinte, diminua esse consumo de café e tome ele só de manhã e à noite. E vamos ver. Na semana seguinte, ela chegou e disse: Wagner, realmente minha ansiedade diminuiu bastante. Então, para você ter noção, a questão alimentar ela tem uma grande influência também nesse comportamento ansioso. Dentro desse contexto ainda entra a questão do estresse, né? O estresse ele também faz parte também da vida daquela pessoa que é diagnosticada também com ansiedade, né?
Isso. O estresse também ele é um prepulsor da ansiedade. Ele traz, de certa forma, os comportamentos ansiosos, porque muitas vezes é o que nós chamamos de fatores externos que influenciam no comportamento da pessoa. Então, o estresse, normalmente, ele vem de atividades exteriores ou cobranças, né, das pessoas. Também existe a questão da cobrança interior, muitas vezes as pessoas se cobram bastante para cumprir determinadas metas de vida. E também temos os fatores, né, genéticos. Muitas vezes a parte genética ela já traz uma predisposição ao comportamento ansioso. É um dado interessante da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, que 9,3% da população brasileira é composta por pessoas ansiosas. A que se deve essa incidência aqui no Brasil de pessoas ansiosas e como podemos amenizar esse quadro? Bem, cada país, né, ele tem sua forma de cobrança cultural, né? A cultura ela traz uma forma de se portar diferente em determinadas regiões do mundo. No Brasil, um fator que é interessante nós frisarmos é a questão do status, né? Muitas vezes as pessoas, o brasileiro, ele tem aquele desejo de sempre estar dando satisfação, né, à sociedade quanto à sua questão de status. Muitas vezes as pessoas eles terminam exigindo demais de si, né? E de certa forma termina não tendo como alcançar aquelas exigências, aquelas metas, e isso vai trazer muitas vezes um comportamento ansioso. E como eu sempre digo, né? Diante do processo de exigência exagerada, você pode entrar em frustração, e essas frustrações podem estar desencadeando um transtorno pior, né? Que seria a depressão. Wagner, dentro do que é a realidade do cristão, né, da nossa vida cristã, também existe algo que a gente estava falando em off, né, o toque religioso. Queria que você explicasse melhor aqui para a gente do que se trata isso. Bem, para se chegar no toque, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade. Para se chegar até nele, muitas vezes você passa por outros tipos de transtornos, é uma evolução. Alguns casos direto, alguns casos eles são, né, uma evolução. Nós temos os transtornos de ansiedade, que a priori é conhecido como transtorno de ansiedade generalizada, é uma sigla TAG, né, que vai trazer um estado de ansiedade que vai modificar bastante a rotina. Ele traz muitas vezes a sensação, né, de querer vomitar, a sensação de esfriamento dos membros, né, Dormência. a dormência na mão, entre outros fatos. E aí, muitas vezes, a evolução, né, desse quadro entra o que nós chamamos da síndrome do pânico, que é uma questão aí mais pontual, né, um sentimento mais pontual, que traz muitas vezes o que nós chamamos, né, do sintoma maior da sensação de morte, onde muitas vezes o paciente vai ter sudorese, vai ter tremor, taquicardia, e ele, por não conhecer esses sintomas, ele acha que ele está tendo algum problema cardíaco. Normalmente essa pessoa vai ser encaminhada para o hospital. Dentro da análise clínica vai ser analisado se essa pessoa ela tem realmente algum problema fisiológico linkado à questão cardíaca ou se ela vai ter um problema em si, né, da questão psicológica. Atualmente nós estamos vivendo a questão aí do isolamento social, muitas pessoas estão, né, reclusas em seus lares. Diante desse quadro que nós estamos vivenciando aí do coronavírus, que instruções o senhor tem a deixar ao nosso público, né, pessoas que estão, né, com suas famílias, e isso acaba gerando essa reclusão, esse isolamento acaba gerando uma certa ansiedade nas pessoas, né? Como lidar com essa ansiedade durante esse período, né, tão delicado que a gente está passando? Exato. Bem, infelizmente estamos passando por essa situação, né, da pandemia do coronavírus. E isso está trazendo, de certa forma, o que nós chamamos de uma histeria social, né, que as pessoas estão entrando num comportamento meio nocivo, né, para suas vidas. E o que nós temos que fazer, primeiramente, né, eu digo muito a meus pacientes,
comece a filtrar de onde você está retirando as informações. Não é qualquer mídia, não é qualquer local que você pode estar absorvendo aquele tipo de informação. Então selecione, veja qual é a melhor mídia e acompanhe por ela, onde ela vai ter fatos mais consistentes, né? A outra questão é nos precavermos, né? Na realidade, tá aí todas as orientações, saiu de casa, né? Evitar tocar, né, em objetos, em corrimão, entre outras coisas. Se tocar, lavar com álcool em gel. Quando chegar em casa, coloque a roupa, né, para secar, de preferência no sol, né? E vá tomar um banho, né? Tome as devidas medidas que, de certa forma, né, nós vamos estar nos prevenindo. E aí, entrando numa questão, né, até espiritual, eu acho que, como diz aqui em Isaías 41:10, né? Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, meus amados, temos que nos apegar nesse momento a Deus. Temos que entender que esse é o momento de confiarmos em Deus. Então, de certa forma, não adianta entrar em desespero, porque é Deus que vai ser o nosso refrigério, vai ser o nosso consolador e vai fazer com que, no momento certo, chegue a cura e o seu povo, né, esteja livre desse mal. Amém, Wagner. Muitíssimo obrigado aí pela tua participação e por essa conversa tão proveitosa. Deus abençoe.